Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com sua família. Bem-vindo ao nosso curso de aos Romanos. Nós não estaremos ao vivo. Esses dias aí eu estou em viagem, então eu estou deixando aqui gravado, mas eu tenho certeza que será bênção, como tem sido. Então, minha oração é que o Espírito Santo de Deus me dirija você, a mim como o professor, né, que tem o privilégio de ser hoje, e a você que assiste aí de estar sendo instruído, que o Espírito Santo abençoe a sua casa e esse nosso curso para a glória dele. Então, nós estamos passando aí para o capítulo 6, a segunda parte do capítulo 6 no estudo de Romanos. Você pode acessar no nosso canal aí a primeira parte, lembrando que para você poder entender de uma maneira melhor, você tem que assistir desde o capítulo 1. Nosso propósito é abordar toda a epístola aos Romanos. Então, o capítulo 1, resumindo aqui até o que nós já vimos até o momento. Vimos a necessidade do evangelho da salvação devido à natureza pecadora humana. O evangelho é necessário para a nossa salvação. Ele não salva, mas ele tem a mensagem da salvação, porque somos pecadores. É uma graça de Deus o evangelho. Capítulo 2, vimos que toda a humanidade é condenável e indesculpável perante Deus. Nós não somos vítimas, e Deus é justo ao nos julgar e nos condenar. No capítulo 3, vimos que Deus é rejeitado por Israel, o povo da antiga aliança, e também pelos pagãos, desde Noé, da arca e da formação dos povos, quando ainda não havia um povo definido como Israel a partir de Abraão. Deus foi rejeitado pela humanidade, mas ele salva ambos, tanto o povo de Israel quanto os pagãos que não são israelitas, apenas pela fé em Jesus, nunca foi pela obra. A salvação humana, capítulo 4, nunca foi por obras, mas pela fé no Salvador de Deus, Jesus o Messias. E o capítulo 5, vimos os efeitos, a causa e o modo da justificação de Deus pela fé em Jesus, a maneira prática como ela acontece e os resultados, no capítulo 5. O tema do capítulo 6, o cristão salvo pela fé em Jesus, é libertado da escravidão ao pecado. Na aula anterior, nós vimos alguns termos, né, e a definição desses termos para um melhor entendimento agora da parte 2. Essa parte 2 vai englobar Romanos 6 e 7. Aliás, essa lição do capítulo 6 e 7, ela tem basicamente um só tema, é a relação do cristão com o pecado, né? A libertação do cristão em Cristo do poder do pecado. E também o capítulo 7 vai falar que o capítulo 6 mostra, evidentemente, que nós somos libertados desse poder do pecado, e no capítulo 7 mostra ainda que, apesar da libertação, nós ainda estamos sob a influência do pecado, porque ele habita na nossa carne e falhamos por vezes, né? Então nós vamos ver depois isso no capítulo 7. Resumo do capítulo 6, então. No capítulo 5, aprendemos que a graça de Deus em Jesus Cristo supera a desgraça do pecado que herdamos de Adão. Pois você pode ver lá no capítulo 5. O capítulo 5 termina afirmando que, como o pecado reinou na morte em e por Adão, a graça de Deus reina em justiça para a vida eterna em e por Jesus Cristo. Então, Paulo vai fazer um paralelo da maneira como nos tornamos pecadores com o pecado de Adão, do qual nós somos descendentes e do qual recebemos o pecado, e o paralelo com Jesus Cristo, que é chamado de segundo Adão, que nunca pecou e que, quando cremos, nós somos identificados com ele, com esse segundo Adão, e a sua vida justa nos é imputada. Assim como nos foi imputado o pecado de Adão,
no nosso estado, nascemos nesse estado pecador. Quando nos convertemos a Cristo, somos imputados a nós a justiça de Cristo. Então, estar em Cristo. O capítulo 6, então, trata a respeito de como o cristão justificado pela fé em Jesus pode libertar-se do domínio do pecado que habita em seu corpo. Então, vamos ver aqui os versículos chaves, né? Mas agora, Romanos 6, 22, libertados do pecado e feitos, veja aqui nós somos feitos, isso é importante que somos colocados como passivos e não ativos. Feitos servos de Deus, não mais servos do pecado, tendo o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Aí o capítulo 7, versículo 20 e 24, falando ainda dessa relação do pecado no nosso corpo, ainda no nosso estado. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo usa o termo presente quando ele escreve a carta. Mesmo sendo um cristão, e como dentro da tradição católica, como um santo, como se fosse alguém que nunca pecou. Miserável homem que eu sou, ele não diz que eu fui. Quem me livrará do corpo dessa morte? Depois nós vamos estudar melhor o capítulo 7 e entender, né, como isso acontece conosco. Essa luta que só o cristão tem. Então, duas importantes perguntas levantadas no capítulo 6. A pergunta 1 é: o cristão, após ser salvo, continuará a pecar, tendo em vista que ele ainda vive no reino e domínio do pecado? Então, essa é uma pergunta. Vamos ver como Paulo a faz. É uma pergunta retórica, ou seja, ele vai levantar uma questão assim. Se o Romanos 5 diz, nós somos justificados e temos paz com Deus, perdão dos pecados, aí alguém pode dizer assim, então, vamos viver ainda? Vamos continuar a pecar? Já que nós fomos justificados? Olha lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde no estado do pecado? Quer dizer, vamos continuar desse jeito? E aí, né? E se for assim, a graça de Deus sempre o salvará, já que a graça supera o pecado? Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A lei mostra a abundância, a quantidade, a extensão, a malignidade do pecado. Mas onde o pecado abundou, quer dizer, onde ele apareceu lá, a quantidade, todo o seu poder, superabundou a graça. Então não há pecado que Deus não possa perdoar em Cristo Jesus. Sendo assim, então vem um looping. E ele fala, então, já que é assim, nós vamos pecar cada vez mais e a graça de Deus vai cada vez mais abundar para a glória de Deus. Será assim? Qual é a resposta de Paulo no versículo 2, né? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É uma contradição, né? Somos mortos para o pecado, então não podemos mais viver nele, no estado. Então a resposta de Paulo, né, interpretando a resposta dele, esse raciocínio de uma salvação contínua do pecado não tem nada a ver com a justificação por Jesus Cristo. Porque assim, eu pequei, perdi a salvação e agora você salvo, aí eu perco a salvação e você salva. É um looping. Você vê muito esse raciocínio, mas na tradição pentecostal, né, de perder a salvação, que não tem a base bíblica. Aí alguém pode dizer, quer dizer então que uma vez salvo, a gente sempre salvo, então a gente pode pecar à vontade. Paulo vai tratar disso também, que também é uma outra interpretação errada. Nós temos que ver o que Deus fala sobre isso. Então ele coloca, de modo nenhum, o capítulo, em João, capítulo 5, versículo 24, Jesus vai falar sobre isso. Em verdade vos digo que se alguém ouve a minha palavra, né, o que está na Bíblia, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não fala terá, tem a vida eterna, não entrará em condenação, ou seja, já tem a certeza, né? Romanos 8 vai dizer isso no versículo 1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Depois estudaremos isso sobre a questão da certeza da salvação, apesar da nossa luta com e contra o pecado. Passou da morte para a vida. Saímos do estado adâmico, da morte, e estamos no estado de Cristo.
em Cristo como nova criatura no corpo de Cristo. Então perder a salvação seria como se fôssemos tirados do corpo de Cristo. Em João 10, Jesus fala que quem está na mão dele, ninguém tira, porque está na mão dele e do Pai. Então, o que temos aqui é como um ciclo, né, de salvação contínua. Né? Esse raciocínio de uma salvação contínua do pecado não tem nada a ver com a justificação em Cristo. Então, esse ciclo aqui, fui salvo, pequei, perdi a salvação, fui salvo, pequei, perdi a salvação, não tem base bíblica, não tem nada a ver com a justificação de Cristo. Então vamos à explicação. A salvação cristã acontece uma única vez. É igual à morte. Você morre uma vez. Hebreus, né, fala. Hebreus 9, 27. Pois ao mesmo tempo em que a salvação cristã da vida eterna, tem a vida eterna, Jesus falou em João 5, 24, a quem crê em Jesus, ela causa a morte, lembra que é separação, passou da morte para a vida? Ela causa a morte, separação entre o cristão e o pecado, separando ou libertando o cristão do domínio ou poderio, do poder do pecado. Jesus vai nos dizer isso, vamos ler aqui, no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 34 até o versículo 36, diz assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo ou escravo do pecado. Comete pecado aqui é aquele que vive na prática do pecado. Vamos dar continuidade aqui. Aquele aqui está no grego, é um particípio. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o se aqui é uma conjunção, mas ele dá uma ideia de quando também. O ean é uma preposição grega, uma conjunção. Se, pois, ou quando, pois, o filho vos libertar, uma referência ao Cristo Jesus, verdadeiramente sereis livres. Né? Então, essa libertação acontece, né, quando estamos em Cristo. Vamos tratar melhor isso aí. Então vamos entender o efeito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo na vida do cristão. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por cada cristão que crê nele como seu Salvador. Veja, Romanos 6, 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Lembra que já vimos o conceito do batismo, que é de identificação, e do enterro, né, de emergir, de mergulhar. Né? No capítulo 4, versículo 23 e versículo 25 diz: ora, não só por causa dele está escrito, aquele falando de Abraão, que lhe fosse tomado em conta, imputado, né, creditado, mas também por nós, a quem será tomado em conta, creditado, imputado, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, quando ele morreu na cruz, ele morreu por cada cristão que crê nele como seu Salvador. Vamos ler aqui, olha, 2 aos Coríntios, no capítulo 5, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Né? Então aqui deixa claro acerca de como se processa essa bendita e maravilhosa salvação de Cristo Jesus em nós e por nós. Estou ajeitando aqui para facilitar a minha leitura, só um instante. Pronto. Então vamos ver aqui o próximo slide. Jesus morreu por causa dos pecados de todos aqueles que creem nele. Então veja,
morreu por causa dos pecados de todos aqueles que creem nele. Vamos continuar lendo aqui, ó, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, foi o único que não conheceu no sentido de pecar, na prática. O fez, o Deus, ele o fez pecado por nós, Paulo se inclui, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos, veja só, ele foi feito pecado, não pecador, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Veja, nele, um estado em Cristo Jesus. O que nós estamos fazendo aqui, olha o título, é entendendo o efeito da morte e da ressurreição de Jesus na vida do cristão. Então Jesus morreu na cruz, quando ele morre, morre por cada cristão que crê nele como Salvador. Então Jesus morreu por causa dos pecados de todos aqueles que creem nele, porque ele nunca pecou. Isaías capítulo 53, escrito cerca de 800 anos antes de Cristo, veja só como ele fala dessa morte substitutiva, né? Que ele morre no lugar dele. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, falando do Messias, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Então esse desenho que você vê aí, né, de um Jesus loiro, os olhos azuis, um europeu, não tem nada a ver com a aparência de Jesus. Então se você e eu vivêssemos naquele período, olharíamos para um judeu, talvez de 1,70 m, que não parecia o Filho de Deus, não parecia um Saul, um rei que chama a atenção. Não havia nada nele que pudéssemos desejar. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ele fala aqui como Israel, 800 anos antes de Cristo, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si, o Messias Jesus, nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Tudo isso por causa do pecado nosso. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Até hoje, né? Dentro, especialmente da tradição católica, né? O Cristo lá morto, crucificado. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Então o sofrimento dele foi por nossas transgressões. Moído por causa das nossas iniquidades. Esse termo é muito forte, né? O castigo que nos traz a paz, lembra de Romanos 5? Estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Né? Por tudo que ele sofreu, todo o seu sofrimento, fomos curados. Evidentemente que essa cura de todas as doenças só vai ocorrer na eternidade, né? E o versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, querendo ser autônomos, nunca deixando de ser dependente de Deus, ovelhas, né? Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, de todo esse povo que Jesus salva, né? Para Deus, portanto, né, o cristão morreu com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cada cristão seria como um latrocida arrependido, crucificado com Jesus, que pede e recebe de Jesus o perdão e a salvação eternos. Você vai ver isso, eu vou deixar aqui o versículo, vou pedir para que você leia depois, tá bom? Então, o capítulo 23 de Lucas narra a história que Mateus não conta. Mateus fala dos dois malfeitores que eram latrocidas, eram assassinos, não eram simplesmente ladrões, que morreram, que estavam blasfemando. Mas não fala que um deles se arrepende, se converte e é salvo. Lucas vai, então, apresentar esse segundo quadro, esse segundo tempo aí. Então ele continua focando que pede a Jesus que ele fala, se tu és o Cristo, né, salva-te a ti mesmo e a nós. Então, ele estava pedindo que se é o Cristo, o rei, né, e eles então, portanto, era um judeu ali, eu estava ouvindo o que o povo falava ali embaixo na cruz, né, se tu és o Cristo, se é Elias,
Então ele fala, então salva você e a nós. Então ele queria simplesmente sair dali e continuar a vida de latrocida, né? Como eu coloquei aqui, o latrocida arrependido. O outro já fala, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação. Então nós merecemos, ele vai dizer, ele não. Aí ele olha para Cristo, né, e fala, não, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação. Ele vê Deus lá, crucificado. Então ele vê Cristo como Deus que estava ali morrendo. Aí ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares ou vieres no teu reino. Então ali você vai ver que ele não pede a salvação, ele está tão humilhado ali, ele fala, nós merecemos aqui, ele não merece. Então ele vai pedir de uma maneira indireta a salvação e Jesus então responde isso a ele. O outro Jesus continua calado. Então nós somos como esse latrocínio, estamos ali crucificados, percebemos quem somos, que merecemos, né? Merecíamos morrer ali, porque é justo, por causa dos nossos pecados. Se você acha que não merece a crucificação e o inferno, você ainda não se converteu. Quando nos convertemos, né, nesse processo aí, existe a questão do arrependimento, né, de nós vermos exatamente como somos. Né? Vimos lá e confirmaremos em Romanos 7. Paulo fala, miserável é o que eu sou, não o que eu fui, que eu sou. Então, quando a pessoa ainda não arrependeu, ela acha que é uma pessoa boa, melhor do que os outros, né? É interessante isso, né? Só quando temos o Espírito de Deus e a salvação, conseguimos nos ver como somos, né? Então, nós seríamos assim, como estamos crucificados para o pecado, crucificados com Cristo, vivos para Ele, vemos quem Ele é, o adoramos. É interessante demais, né? Semelhantemente, quando Jesus ressuscitou, Ele o fez por cada cristão que crê nele como Salvador que vive eternamente. Então, nós temos aqui, entendendo o efeito da morte e da ressurreição de Jesus na vida do cristão. Então, cada um de nós é como aquele latrocida arrependido. Agora veja o 6,4 aqui em Romanos, continuando aqui o argumento de Paulo, falando, então vamos continuar no pecado? Não, nós estamos mortos para ele. Veja lá, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Agora ele fala, não estamos só crucificados, fomos sepultados com ele. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de Cristo. Agora ele fala que nós fomos ressuscitados com ele ali também ao terceiro dia. 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Interessante que agora ele usa o termo da planta, né? Plantados com ele, enterrados com ele e ressuscitamos. Então tudo isso foi o que aconteceu segundo Deus, né? Romanos capítulo 10 vai falar sobre esse efeito aí da morte de Cristo em nós. Veja, Romanos 10, 8 e 9. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, né? Efésios capítulo 2, aqui também é importante para nós entendermos. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Separados, lembra? Já estudamos sobre o conceito da morte. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele. Com Cristo. Pela graça sois salvos, não é pelas obras. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então Cristo falou, onde eu estiver vocês estarão. Então no processo da nossa salvação há essa identificação, vamos dizer assim, positiva, né? Cristo morre por nós, é sepultado por nós, ressuscitado por nós, vai ao céu por nós. Tudo isso nos favorece. Lembrando que quem crê, cada cristão seria também como um Lázaro. Olha só, Lázaro, que atrai a todos, porque morreu, mas foi ressuscitado por Jesus Cristo. Isso aqui também é interessante a gente analisar, né, a ressurreição de Lázaro, porque Jesus, propositadamente, ele vai deixar Lázaro morrer.
porque ele tinha uma obra maior ali para revelar uma lição grande. Você lê o capítulo 11, você vai ver isso, que ele não foi quando Marta e Maria pediram, ele deixou Lázaro morrer e falou que aquela morte era para a glória de Deus, porque ele sabia o que ia fazer. Marta, nem Lázaro, nem Maria sabia. Então 39 diz assim, Jesus ali já diante do túmulo, lembra que não era um túmulo como nós temos na terra, assim, era numa rocha. Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Já está de putrefação já adiantado ali. E é interessante que os judeus declaravam de fato alguém morto após o 3º dia. Por isso que Jesus vai ao 4º dia, porque, vamos dizer, a certidão de óbito já tinha sido registrada ali. Não tinha como negar. Alguém fala, não, ele estava só dormindo. Já tinha decretado, ele estava morto. Passou o 3º dia. Disse-lhe Jesus: Não tenho te dito que se creres verás a glória de Deus? Então você já sabe a história. Agora o que eu quero chamar a atenção está aqui no capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Nós somos como esse Lázaro, né, que as pessoas olham e falam, houve uma mudança ali, entende? Em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Continuando aqui, entendendo o efeito do sepultamento agora, né? De Jesus Cristo na vida do cristão. Quando Jesus foi sepultado numa espécie de caverna, ele o fez para nosso sepultamento, para o pecado. Nós falamos da morte, né? Ressurreição. Nesse sentido, o cristão seria mais uma vez como um Lázaro, morto e sepultado, que ouve unicamente a voz do chamado de Jesus, o Deus que ressuscita os mortos. Então, o que vai acontecer? Paulo usa o termo plantados, além do sepultados, né, que ele fala lá, plantados e sepultados, já lemos aí. Numa referência a uma semente lançada na terra para frutificar. Nesse sentido, então, o cristão, como Lázaro, ouve a voz de Jesus e sai do sepulcro. Ele chega na porta e fala, Lázaro, sai para fora. Então, o defunto não ouve voz de ninguém. Mas quando Cristo fala, sai, vem, nós saímos e vamos seguindo a ele. Então, o sepulcro seria a morte espiritual para servir e conviver com Jesus em pessoa, o Deus vivo. Lázaro sai, Lázaro comunga com Jesus Cristo, ele vai ser procurado por pessoas para saber o que aconteceu com você, Lázaro. Então, nós seríamos esse Lázaro aí, né, que estamos mortos para o pecado. Veja, então vamos ler esse trecho do 5 ao 13 para você entender isso. Então o que Paulo está dizendo? Olha, nós morremos, temos que estar surdo para o chamado do pecado. Aquela voz, faz isso Mário, faz isso fulano, faz isso Beltrano. Mas aí vem o novo Mário, o novo homem, a nova criatura, a palavra de Deus em nós, o Espírito Santo. Não faz isso. Obedeça a Cristo. Então veja só, vamos ler Romanos 6, versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Já lemos, né? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Vou fazer a leitura aqui, que aí eu... E o versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado não seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O antigo Mário morreu, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Jesus morreu por mim, lá na cruz, e os efeitos estão aqui. Eu morri para o pecado junto com ele. Ora, se já morremos com Cristo, lembra lá do latrocida, arrependido, cremos que também com ele viveremos, o ressuscitado Lázaro. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre.
A morte não tem mais domínio sobre ele, por isso que nós temos vida eterna. Pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, veja, agora ele vai fazer o paralelo, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que lindo, né? Nós seríamos então esse Lázaro, seríamos o latrocida arrependido ali na cruz, está crucificado, mas está arrependido, crucificado com Cristo, e não pode fazer mais nada, mas está ali com Cristo, morto para o pecado. E o ressuscitado, que não está crucificado, mas que sai do túmulo, morto, porque ouviu a voz do Salvador. Sai, Mário, vem para mim. Então, aí agora eu vivo para ele assim como Lázaro viveu, né? Não reine, portanto, Romanos 6,12, não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então nós agora temos que nos ver assim, ouvir a voz de Deus e não do pecado. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, lembra do Lázaro, saindo de lá, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O Evangelho de João, João, vamos ler lá, capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Né? Estamos ali como Lázaro, né? À mesa. Lembra que Lázaro era que financiava tudo, né? Então, duas importantes perguntas levantadas no capítulo 6, já vimos. Vamos aí para a segunda pergunta. O cristão, após ser salvo, continuará a pecar, tendo em vista que agora vive no reino e domínio da graça de Deus? Ele vai continuar a pecar? Pois se o cristão vive sob a graça de Deus, jamais perecerá. Veja só esse raciocínio aí em Romanos. Eu coloquei lá. O primeiro é assim, então vamos continuar pecando, aí a graça abunda, então perco a salvação, mas sou salvo. Agora vem o segundo argumento. Não, já que eu não perco a salvação, então eu vou continuar a pecar, porque eu nunca vou me perder. Olha lá. Ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, que está na salvação? De modo nenhum. Então essa balança tem que estar equilibrada. Né? Nem vamos perder a salvação, mas também não vamos continuar na prática do pecado. A salvação de Deus não tem esses extremos. Resposta. Esse raciocínio de uma salvação inconsequente, a outra era uma salvação cíclica, né? Perde, salva. É assim inconsequente, vou viver de qualquer jeito. Não tem nada a ver com a justificação por Jesus Cristo. Ele coloca lá, né? De modo nenhum. Explicação. O cristão, apesar da justificação obtida pela fé em Jesus Cristo, ainda ouvirá a voz do Senhor pecado, que o convoca à desobediência a Deus. Você mesmo como cristão, você sabe disso. Né? Que tem aquela inclinação para fazer o pecado, para continuar nele. Contudo, no estado da graça, sob ou debaixo da graça, diferente de debaixo da lei ou do pecado, o cristão tem o poder de ignorar o chamado do Senhor pecado, que foi destronado de sua vida, tendo Jesus Cristo sido entronizado no lugar dele. Agora Cristo é o seu Senhor e não mais o seu próprio pecado, você propriamente dito, né? Vamos, já vimos aí até o versículo 14, 15, né? Aí eu vou ler, já lemos, né? O 11 até o 14, né? Continuando, o efeito do sepultamento. O pecado é um rei destronado no corpo do cristão justificado. Ele está lá, mas é destronado, justificado. Vamos voltar aqui. O pecado é um rei destronado no corpo do cristão justificado pela fé, o qual, apesar de destronado, ainda dá ordens, como se fosse o senhor do cristão, por ainda habitar em sua carne. É como aquele rei, aquele senhor que perdeu todo o direito. Nós fomos emancipados, libertados em Cristo, mas ele está lá, ainda querendo dar ordens, né?
Ele vai colocar assim, ó, vou ler o 15 e o 16 novamente. Pois que pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei, do jugo da lei do pecado, mas debaixo da graça, da justificação? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo, lembra? Agora eu me apresento por servo, para lhe obedecer. Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então ele nos coloca nessa responsabilidade, né? A Paulo vai ainda tratar dessa questão, né, do chamado do pecado no capítulo 7, versículo 17. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Não foi tirado ainda. Porquanto nós não fomos glorificados ainda, né? Esse corpo ainda é um corpo pecaminoso. O ser, o novo homem, sim, né, foi regenerado. Apesar então das ordens do destronado pecado, o cristão deve obedecer à voz de Jesus, seu novo e eterno Senhor que morreu, foi sepultado e ressuscitou para lhe dar vida eterna e o privilégio, gente, é privilégio servir a Jesus. É privilégio. Você vê, sobre o pecado, às vezes eu lembro da minha época fora de Cristo, né? Madrugadas, às vezes, no mundo mesmo, nas coisas erradas, a gente não cansa, né? Às vezes para fazer as coisas de Deus a gente tem preguiça de ler a Bíblia, de servir, de fazer isso. Não, não é sacrifício. Sacrifício foi o que Jesus fez por nós, né? Para servir a Jesus é privilégio, porque olha o serviço que ele fez por nós na cruz. Como poder retribuir isso, né? Então vamos ler de 17 ao 18 de novo. De maneira que agora já não sou eu que faço. Desculpa, agora é o Romanos 6, né? Romanos 6, 17 e 18. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma da doutrina que foste entregues. Agora eu fui entregue a essa doutrina maravilhosa para obedecer de coração. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou seja, sempre estaremos servos ou do pecado ou da justiça, no caso da justiça de Deus. Portanto, no estado da graça, Deus dá ao cristão o poder de obedecê-lo. Amém. Deus é que dá. Contudo, caso o cristão decida obedecer ao pecado, porque tem cristãos que pecam e escolhe, este receberá o justo pagamento do salário do ex-senhor pecado, que é a morte. Então você escolhe. Você quer continuar, você vai morrer. Ou você não converteu, ou como, vamos pegar um exemplo aí de Sansão, né? Você vai morrer. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia, a promiscuidade, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Vamos usar a mente nossa, que às vezes mente para ver promiscuidade, tudo, para ler a Bíblia, para prestar atenção nas coisas de Deus. Vamos usar o nosso tempo para a glória de Deus, para servir as pessoas. Vamos usar o tempo, domingo, né, para nós irmos ao culto de manhã, à noite, e se temos o tempo disponível durante a semana. Vamos nos divertir, porque isso é bênção de Deus, viajar, mas vamos fazer tudo para a glória de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, né? Versículo, já lemos o 19, né? Apresentar a Deus os membros para servir a justiça para santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavas livres da justiça. E que frutos tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim dela é a morte. Veja as pessoas promíscuas, né? O viciado de alguma maneira vai morrer. Ou porque tem dívida com traficante, ou por causa de overdose, ou por causa da doença. O promíscuo vai pegar a doença venérea, de alguma maneira vai morrer. O pecado é uma maldição. Mas quando nós vivemos para Cristo, né, o fim é a vida eterna, é a glória de Deus, e o pecado nos faz envergonhar, né? Mas agora, versículo 22, ele diz, né, libertados do pecado e feitos servos de Deus, novamente, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, separação, né, das coisas pecaminosas para as coisas de Deus, e por fim, finalidade, futuro, a vida eterna. A gente já está no estado da graça de vida eterna,
mas esse corpo vai ou vai ser transformado no arrebatamento, ou vai morrer, vai para o pó, né? A morte física. Porque o salário do pecado é a morte. Quer dizer, eu estou servindo um senhor que eu sou escravo, e qual é o salário dele? É a morte. É a morte, que vai matar. Mas o dom gratuito de Deus, então a morte, ela é justa para nós, né? Por causa da nossa obra. E esse pecado, então, somos nós mesmos, né? O nosso próprio Senhor em nós que nos mata, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor e nos dá um dom gratuito que nós não merecemos, que é a vida eterna. E nós mesmos, nesse estado pecaminoso, somos inimigos de nós mesmos, né? Nosso pecado, o ser pecador nosso, acaba conosco, não é? Muito bem, terminamos aqui. Que Deus te abençoe. Na próxima aula, se Jesus nos permitir, entraremos e trataremos do capítulo 7 a respeito, né, ainda dentro mesmo do estado da graça como cristãos, como às vezes falhamos, né, e como podemos lidar com isso. Né? Paulo fala sobre isso. Né? Que Jesus te abençoe e nos dê perseverança até o fim para terminarmos o estudo dessa obra maravilhosa.